Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Saúde em Pequenos Passos, o podcast sobre saúde infantil. Eu sou a Bruna. E eu sou a Laísa. Somos acadêmicas de enfermagem e hoje vamos conversar sobre um tema que causa preocupação em muitos pais e profissionais da saúde, a otite por repetição nas crianças. Afinal, por que algumas crianças têm tantos episódios de infecção de ouvido? O que está por trás disso e como cuidar de forma correta? Vamos entender juntos. A otite é uma das doenças mais comuns na infância. Estudos mostram que até 80% das crianças terão pelo menos um episódio antes dos 3 anos de idade. Mas quando essas infecções acontecem várias vezes ao ano, chamamos de otite de repetição, e esse quadro exige atenção especial. Isso porque, além da dor e do desconforto, a otite repetitiva pode afetar a audição e o desenvolvimento da fala, comprometendo até o aprendizado escolar. É importante lembrar que a audição é essencial para o desenvolvimento da linguagem. Uma criança que não ouve bem pode demorar mais a falar ou confundir palavras. E é aí que entra o papel da família e dos profissionais de saúde, identificar precocemente e agir na prevenção. E o que acontece dentro do ouvido da criança? Para entender o problema, vamos imaginar o ouvido como um sistema de comunicação interno. Tudo começa lá na nasofaringe, aquela região atrás do nariz. Quando há uma inflamação, como no resfriado, essa região incha e bloqueia a tuba auditiva, o canal que liga o ouvido médio à garganta. Esse bloqueio impede a ventilação adequada e causa acúmulo de secreção. É como se o ouvido ficasse abafado. E essa secreção parada é o ambiente perfeito para os micro-organismos crescerem. Resultado, nova infecção. Além disso, o sistema imunológico das crianças ainda está amadurecendo. Por isso, o corpo delas demora mais a reagir e eliminar o agente infeccioso. Frequentar creches ou escolas também aumenta a exposição a vírus e bactérias, o que favorece a repetição das infecções. E há ainda uma questão celular: a liberação exagerada de citocinas pró-inflamatórias que agravam o processo. Ou seja, o corpo da criança tenta se defender, mas às vezes reage com força demais, piorando o quadro. E o que causa essa otite por repetição? A otite de repetição é multifatorial, ou seja, vários fatores podem contribuir para que uma criança tenha infecções de ouvido com frequência. Não existe apenas uma causa, é uma combinação de elementos do corpo da criança, do ambiente e do dia a dia. Um dos fatores mais comuns são as alergias respiratórias, como rinite e sinusite alérgica. Elas inflamam a região do nariz e da garganta, causando acúmulo de secreções que podem subir para o ouvido médio, facilitando o surgimento de otites. Além disso, a anatomia da tuba auditiva das crianças é diferente da dos adultos. Ela é mais curta, mais horizontal e estreita. Isso facilita a entrada de secreções e micro-organismos no ouvido médio, tornando a criança mais vulnerável a infecções repetidas. Fatores do cotidiano também têm grande influência. Por exemplo, a posição em que a criança mama pode impactar diretamente o risco de otite. Quando a criança mama deitada, o leite pode voltar para a tuba auditiva, criando um ambiente propício para bactérias. Por isso, que sempre possível, é melhor amamentar
oferecer mamadeira em posição semi-vertical ou vertical. E não podemos esquecer da lavagem nasal. Embora seja importante para manter as vias respiratórias limpas, se for feita com pressão muito alta, volume excessivo ou a cabeça posicionada incorretamente, pode forçar as secreções para dentro do ouvido, aumentando o risco de infecção. A técnica correta é essencial e o uso de soro fisiológico com calma faz toda a diferença. Outros fatores de risco incluem o uso prolongado de chupeta, a exposição à fumaça de cigarro no ambiente da criança e o histórico familiar de otite, que pode indicar predisposição genética. Vale destacar também o papel do sistema imunológico imaturo. Crianças pequenas ainda estão desenvolvendo suas defesas naturais, por isso pegam mais infecções do que os adultos, o que é normal, mas precisa ser monitorado. Pequenas infecções respiratórias, que poderiam parecer simples, como resfriado ou coriza, podem evoluir para otite se combinadas com esses fatores de risco. Então, se o seu filho apresenta nariz entupido, tosse, espirros frequentes ou alergia, é importante observar o comportamento dele. Fique atento a sinais de dor de ouvido, dificuldade para dormir ou alterações na audição. Com cuidados simples, como amamentar na posição correta, lavar o nariz de forma adequada, reduzir a exposição à fumaça e manter a higiene, é possível reduzir bastante o risco de otite de repetição, protegendo a saúde e o desenvolvimento da criança. E claro, sempre que houver episódios recorrentes ou sintomas persistentes, leve a criança ao pediatra ou otorrino para avaliação e orientações específicas. O que devemos observar? A dor de ouvido é sem dúvida o sintoma mais característico da otite, mas não é o único. Outros sinais que merecem atenção incluem febre, irritabilidade, dificuldade para dormir, recusa alimentar e diminuição da audição. Nas crianças menores, é comum observar que elas choram muito, coçam ou levam a mão à orelha constantemente. Às vezes, podem recusar mamar ou comer, pois a dor fica mais intensa ao engolir. Além disso, alguns sintomas podem ser mais sutis, como perda de equilíbrio, alterações no andar ou coordenação, ou até mudanças de comportamento, como ficar mais agitada ou retraída. E nas otites crônicas, o quadro pode ser ainda mais traiçoeiro, porque a criança pode ter perda auditiva sem dor aparente. Nesse caso, os pais nem sempre percebem imediatamente que algo está de errado. Por isso é importante observar o comportamento da criança no dia a dia. Por exemplo, se ela parece distraída, aumenta o volume da TV, não responde quando chamada ou tem dificuldade em aprender novas palavras, isso pode ser um sinal de perda auditiva temporária. Outros sinais que podem acompanhar a otite incluem vômitos, diarreia ou dor de cabeça, principalmente quando a infecção está mais intensa. Alguns pais também relatam que a criança puxa a orelha mais ao deitar ou acordar, porque a pressão no ouvido muda. É importante reforçar que qualquer mudança persistente no comportamento ou no sono da criança, mesmo sem dor aparente, merece atenção. Um pediatra ou otorrino deve ser consultado para investigar se há otite média ou complicações. Observar os sinais precoces ajuda a prevenir complicações, reduzir a dor e garantir que a criança mantenha o aprendizado e a socialização sem prejuízos. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é clínico e deve ser feito por um profissional habilitado. Por isso, nada de automedicação. O pediatra otorrino vai avaliar o histórico da criança.
ouvir os pais e realizar o exame de otoscopia, que permite ver o tímpano e possíveis inflamações. Em alguns casos, pode ser usada a otoscopia pneumática, que mostra se há líquido atrás do tímpano. Quando as otites são muito frequentes, o médico pode solicitar exames de imagem ou investigar alterações anatômicas ou imunológicas. E quais são os tratamentos e os cuidados? O tratamento da otite em crianças deve ser sempre individualizado. Isso significa que o médico precisa considerar o tipo e a intensidade do quadro, a idade da criança e o risco de complicações antes de definir a melhor conduta. Nos casos mais leves, especialmente em crianças maiores de 2 anos, muitas vezes é possível adotar uma conduta expectante, ou seja, observar a evolução dos sintomas por 1 ou 2 dias antes de iniciar o antibiótico. Essa observação é importante porque nem toda otite precisa de antibiótico logo do início. Às vezes, o corpo da criança consegue se recuperar sozinho, principalmente quando a infecção é viral. Mas quando a febre é alta, tosse intensa, vômitos ou muito desconforto, o uso de antibiótico é essencial para aliviar os sintomas, melhorar o sono e evitar complicações. A escolha do medicamento depende da gravidade e da idade da criança. O antibiótico mais indicado continua sendo a amoxicilina, pois apresenta boa eficácia, segurança e excelente aceitação clínica. Ela ajuda a reduzir a febre e a dor, já nos primeiros dias de tratamento. No entanto, o uso correto é fundamental. Nada de interromper antes do tempo, mesmo que a criança melhore. E claro, o tratamento não se resume ao antibiótico. É essencial aliviar o desconforto com analgésicos e antipiréticos, como paracetamol ou ibuprofeno, sempre com orientação médica. Já nos casos de otite média com efusão, quando há líquido no ouvido, mas sem sinais de infecção aguda, o rotineiro de antibióticos ou corticoides não é recomendado, porque o quadro costuma se resolver sozinho. Quando as otites se tornam recorrentes, o acompanhamento médico precisa ser mais cuidadoso. É importante investigar fatores predisponentes, como hipertrofia das adenoides, alergias respiratórias ou exposição à fumaça de cigarro. Orientar os pais é parte fundamental do tratamento. Isso inclui manter o calendário vacinal em dia, usar antibióticos de forma racional e reduzir a exposição da criança a ambientes poluídos ou com mudanças bruscas de temperatura. Assim, o tratamento da otite média recorrente deve ser ajustado caso a caso, garantindo não só a eficácia terapêutica, mas também segurança e qualidade de vida para a criança. E aqui vão algumas dicas. Se o seu filho ou paciente tem episódios frequentes de dor de ouvido, não ignore. Mesmo que os sintomas pareçam leves, a otite de repetição pode causar alterações na audição, atraso na fala e dificuldades na escola. Às vezes, a criança melhora por um tempo e os pais acham que está tudo bem. Mas quando os episódios voltam, isso mostra que o problema ainda não foi resolvido completamente. O acompanhamento médico é essencial para evitar complicações. E surgem muitas dúvidas, né? Por exemplo, a criança pode tomar banho de piscina se teve otite recentemente? São dúvidas super comuns. No caso da piscina, o ideal é evitar até que a criança esteja totalmente recuperada, pois a água pode favorecer novas infecções. Toda otite precisa de antibiótico? Nem toda otite precisa de antibiótico. Algumas melhoram apenas com medidas de alívio, como analgésicos e observação médica. E o uso de chupeta realmente aumenta o risco? Sim, o uso de chupeta está relacionado ao maior risco de otite.
especialmente quando usado de forma prolongada ou durante o sono. São perguntas muito comuns, mas vale lembrar que o tratamento e os cuidados devem ser individualizados, de acordo com a idade, a frequência das infecções e a orientação de um profissional da saúde. Mas existem algumas medidas gerais que ajudam muito na prevenção e que os pais podem começar a colocar em prática ainda hoje. Amamente ou ofereça mamadeira com a criança em posição semi-sentada para evitar que o leite volte para o ouvido. Faça a higiene nasal corretamente com soro fisiológico e calma, sem aplicar pressão excessiva. Evite o uso prolongado de chupeta e nunca deixe a criança dormir com ela. Mantenha as vacinas em dia, principalmente as que protegem contra bactérias respiratórias. Reduza a exposição à fumaça de cigarro e a ambientes com muita poeira. São atitudes simples, mas que fazem uma enorme diferença. E o mais importante, observe o comportamento da criança. Se ela estiver mais irritada, dormindo mal, com febre ou mexendo na orelha com frequência, pode ser um sinal de que algo está errado. Outro ponto importante é não usar remédios por conta própria. Antibióticos, gotas auriculares devem ser indicados apenas pelo médico, para evitar resistência bacteriana e efeitos indesejados. Então, se você é mãe, pai ou profissional de saúde, lembre-se, a prevenção é o caminho mais seguro. Cuidar do ambiente, da alimentação, da higiene e do acompanhamento médico é proteger o desenvolvimento e o bem-estar da criança. Esperamos que esse episódio tenha te ajudado a entender melhor a otite por repetição e que agora você se sinta mais preparado para identificar os sinais e agir com segurança. Compartilhe esse episódio com outras famílias. Informação salva vidas e ajuda a evitar sofrimento desnecessário. E claro, siga o Saúde em Pequenos Passos nas redes sociais para mais conteúdo sobre cuidados infantis, prevenção e saúde do dia a dia. Obrigada por nos acompanhar. Cuidar da saúde das crianças é um passo pequeno que faz uma diferença enorme no futuro. Até o próximo episódio!